E aí você entrou na UTI, e aí você é chamado, fisioterapeuta, fisioterapeuta. Olha o paciente como é que tá. O paciente tá aqui, ó, volume muito alto. O paciente está mal adaptado. Como resolver esse problema? E aí, está indo saturação, está com você. Você é o fisioterapeuta de plantão. Chegou o médico, mostrou para você. Ó, o paciente está com a PaO2 de 46,6, um PCO2 de 43,4, com volume minuto 18,7, volume corrente 440, frequência respiratória alta. Aí você chegou no paciente e vai ver o quê? Gráfico de pressão, gráfico de fluxo, momentos de alto pípico, hiperexfração dinâmica, paciente bem mal adaptado na ventilação mecânica, ó, que é alto pípico, o fluxo respiratório não chega a zero, causando hiperexfração, e o paciente está aí apresentando esse quadro. Você, o fisioterapeuta de plantão, você tem que tentar resolver esse caso. O que é que você pensaria? Você que está com ele. Você pegou e você está aí pegando o paciente está apresentando esse quadro. Primeira coisa que você tem que fazer é você ter que ter calma e ter um processo claro de tomada de decisão. Isso que eu falo com meus alunos, repito toda vez, em todas as aulas, que você tem que ter um processo claro. Quando você tem um processo claro, você vai identificar as alterações e, com isso, conseguir fazer os ajustes necessários. Quando você entra no desespero, estou vendo essas alterações, não sei o que fazer, você vai começar a atacar. Você chegou no plantão, você tem que pegar informações de plantão. Então, você já tem que saber qual é a história do paciente, o que é que o paciente apresenta, qual o quadro clínico desse paciente. Você tem que ter todos os dados que foram passados no plantão. O ideal seria você também ler o prontuário para identificar as alterações que esse paciente apresenta, o que é que aconteceu durante o dia ou à noite quando você recebe plantão. Você recebeu e estava satisfatório, estava tudo ok, e você já sabe que o paciente tem SARA. Você viu aí que o paciente é um paciente com SARA. Do sexo masculino, com 1,68 m, 65 kg. Você já tem essas informações. Você tem essas informações. Você já tinha o dado que o paciente tinha uma resistência de 11, uma complacência de 21. Eu já tinha passado isso para você. Então, você já tem essas informações. Você sabe que o paciente estava esforço ativo, fazendo esforço respiratório, disparando o ventilador. Então, veja que são informações que parece que não são, que você não tem que ter com você, mas você tem que estar claro isso para você tomar a decisão. E são alguns dados que você tem que ter para tomar a decisão. Alguns que é de identificação do paciente, de mecânica, de avaliação desse paciente. E você colheu uma gasometria, se você não colheu a gasometria, e você já tem dados também que mostram que o paciente está com uma PaO2 lá de 46,7, que você já poderia calcular a relação PaO2 sobre FiO2, 46,7 dividido pela FiO2, que está em 50%, e já daria aí quanto de relação PaO2 sobre FiO2, 46,7 dividido por 0,5, vai dar o dobro, vai dar 93,4, mais ou menos, de relação PaO2 sobre FiO2. SARA grave. SARA chegou, está com SARA grave, está com queda de saturação, com aumento do esforço respiratório, mal adaptado na ventilação mecânica. E quando você pega um paciente como esse, que você já sabe todos os dados, o que é que você já observa? O paciente está dentro de uma ventilação protetora, que seria o ideal para o paciente. Vamos multiplicar 65 por 6, que seria ml por quilo de peso predito. Você sabe a altura do paciente, que é 1,68 m, peso predito é 65 quilos. Veja que são tudo dados que você já vai ter nesse processo de tomar decisão. Então, 65 vezes 6, o volume corrente teria que estar em 390, como uma ventilação protetora. Não está como ventilação protetora, está acima do volume corrente predito para uma ventilação protetora. Então, paciente com SARA, com uma PF menor do que 100, mal adaptado na ventilação mecânica, com presença de alto PIP, fazendo a frequência respiratória em momentos que chegou aqui de 40 incursões por minuto, com queda de saturação, está com FiO2 50%. Eu já posso fazer Você vai ter duas linhas de ação. Como assim duas linhas de ação? Você tem que resolver a intercorrência no momento do que você está vendo, que vai salvar a vida do paciente naquele momento, que são os sinais que você está vendo, e tem que atuar com um momento mais de médio e longo prazo de proteção pulmonar, de uma ventilação assertiva para esse paciente,
para fazer com que você reduza o risco de complicações associadas à ventilação mecânica, reduza a mortalidade desse paciente com o SARA, que seria manter uma ventilação protetora. Então, você vai ter que ter duas linhas de ação. Tanto uma para atuar de forma para resolver o momento pontual até você entender como vai resolver esse segundo momento. É ao mesmo tempo isso, mas são linhas de ações rápidas, agudas, que você vai aplicar e você consegue resolver ao mesmo tempo. Lembrando também que quando você avaliou esse paciente, você viu o exame de imagem desse paciente. Lembra que tem que pegar todos os dados? Então, você pegou também os exames de imagem desse paciente. Viu a radiografia, se tinha atelectasia, se tinha como é que estava esse quadro do paciente como um todo. Não é só pegar o ventilador e mexer. Se fosse pegar só o ventilador e mexer, seria simples, fácil. Mas não é. Entender e ter o raciocínio clínico para você conseguir definir essa intervenção de maneira assertiva. Você tem que gerar uma intervenção pensando o que está fazendo da forma correta. Então, primeira coisa, o Henrique Tenório falou, seria aumentar a FiO2. É claro, o paciente está saturando 82%. Isso é uma estratégia pontual que você está resolvendo. Você vai resolver a primeira coisa, né? É risco aqui para o paciente. Então, vamos aumentar a FiO2 para 100%. É um risco para esse paciente. Você já vai colocar esse FiO2 100%. Então, você chegou, o paciente está saturando 82%, você sabe que está com uma PF ruim, uma relação PaO2 sobre FiO2 muito baixa, você já vai lá e vai aumentar para identificar agora a causa disso daí e resolver a causa. Observe que quando eu aumentei aqui a FiO2 para 100%, a saturação já vai começar a subir. Hipoxemia, aumenta a frequência respiratória, aumenta o paciente começa a tender a querer ventilar mais, você vai ter outras alterações em decorrência da hipoxemia. Lembra que o paciente não está sedado, o paciente não está controlado, ele está assumindo a ventilação mecânica, brigando com o ventilador e com o metabolismo aumentado. Você resolveu o momento pontual, foi lá e resolveu o momento pontual. E você sabe que é um paciente com SARA que você tem que utilizar uma ventilação protetora para esse paciente. Qual atitude agora que você faria? Algumas pessoas colocaram, aumentava logo a PIP, mas vamos dizer que esse paciente estava hipotenso, não tinha como aumentar a PIP no momento, você, não, na verdade, não aumentar a PIP de forma aleatória. Se o paciente piorar a mecânica quando você aumenta a PIP, se ele já está com alto PIP, somando a PIP que está apresentando, se gerar uma hiperinsuflação, gerar uma hiperdistensão. Não é aumentar de forma aleatória, você tem que titular a PIP. Você tem que titular a PIP para esse paciente e não aumentar de forma aleatória. Chega lá e vou lá e coloco de qualquer forma. Não. Titulação. Então, resolveu o problema inicial, atuou ali para manter uma saturação que seja aceitável para esse paciente, para você resolver o segundo problema, que é manter a ventilação protetora. Podem discordar, podem dizer o seu ponto de vista, mas você tem que manter uma ventilação protetora com esse paciente. E agora, qual é o segundo ponto? Então, você viu que a saturação aí já está mantendo em 89%. Vamos dizer que passou pouco tempo, já está saturando aceitável, não está boa, mas está aceitável. E aí você tem que resolver o problema do paciente. A gente tem que manter o paciente dentro de uma ventilação protetora.